Olá, tudo bem com vocês, alunos do nono ano? Eu sou a professora Elívia Soares, tenho estado aqui com vocês nas últimas aulas. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre textos da esfera jornalística, aprendemos a identificar tema nos textos, aprendemos a verificar os fatos que compõem a construção de um texto jornalístico, aprendemos que as fontes diversas, as editorias mostram as manchetes de maneira diferente, dando ênfase a determinado ponto de uma manchete. Mas hoje nós vamos falar sobre gramática normativa. Nós vamos falar sobre transitividade verbal, a transitividade dos verbos. Então eu os convido a se sentarem, a prestarem bastante atenção nesta aula que nós vamos revisar hoje. Para a gente iniciar, vamos iniciar com um texto, com uma tirinha. Temos aí dois personagens. O Armandinho diz: meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Eu não gosto, ele detesta. Como assim? Você pergunta. Eu não gosto, o que o personagem não gosta? O que o pai do personagem detesta? Então vejam que o sentido, ele não ficou completo quando o Armandinho diz eu não gosto. Por quê? Porque quando você diz que não gosta, quem não gosta, não gosta de algo. Ele não gosta de quê? O pai dele detesta. Detesta o quê? Vejam que essas formas verbais, gosto e detesta, exigem que haja um complemento para que tenha o sentido completo. E a transitividade dos verbos está relacionado a isso. Transitividade dos verbos, os verbos transitam, eles têm movimento, muitos pedem complemento que se complemente, outros não pedem. Vamos agora ler novamente essa tirinha, agora com a complementação. Meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Eu não gosto de contas de matemática, ele detesta de contas de luz, água, telefone. Vamos lá, agora vejam que ela está completa. O personagem diz o que não gosta e o que o pai detesta. Ele diz que não gosta de quê? De contas de matemática. E o pai detesta. O pai detesta o quê? Contas de luz, água, telefone. Vejam que aquela palavrinha de, ele detesta de, ela não está coerente, ela não está sendo usada corretamente, porque quem detesta, detesta algo, não detesta de algo. Então, observem que os verbos eles transitam. Nesse caso, eles pediram um complemento. Gosta de algo, detesta algo, sem o de. A transitividade dos verbos. Tem verbos, gente, que precisam de complemento. Assim como o Batman precisa do Robin. Como que nós vimos agora, gostar. Gostar de quê? Detestar o quê? Amar quem? Amar o quê? Vejam que há verbos que eles precisam que eles sejam complementados, assim como o Batman precisa do Robin, porque senão não vai haver sentido. Só que também há verbos que não precisam de complemento, eles têm o sentido completo, assim como o Superman, que resolve tudo sozinho. Assim é o verbo intransitivo. Então, nós vimos que há verbos que precisam de complemento e há verbos que não precisam de complemento. Os verbos que não precisam de complemento, eles são chamados intransitivos. Olhem só os exemplos. A criança dormiu no sofá. Cadê o verbo? Cadê a forma verbal nessa frase? Temos aí dormiu. A criança dormiu. Você compreendeu completamente a ação da criança. Ela adormeceu, ela dormiu. Vejam que não é necessário a expressão no sofá. No sofá se trata apenas de um detalhe do lugar onde a criança dormiu. Se nós tirarmos a expressão no sofá, essa locução adverbial de lugar, a frase ela continua com o sentido completo de que a criança dormiu. Assim também é na outra frase. Meu vizinho morreu ontem. Olha a forma verbal, morreu. Leiamos somente até morreu. Meu vizinho morreu. O sentido está completo. Você sabe o que se sucedeu com o vizinho. O ontem é apenas um detalhe, uma palavra que dá a ideia de tempo, quando que o vizinho morreu. Mas essa palavra ontem, ela não é essencial
para que haja compreensão da frase. Para que haja compreensão da frase total, somente necessário dizer que o vizinho morreu. Esses dois verbos, dormir e morrer, são exemplos de verbos intransitivos. Não transitam, eles não precisam de complemento. Assim são chamados esses verbos, verbos intransitivos. Mas nós também temos os verbos transitivos, eles transitam, eles precisam de um complemento. Os verbos transitivos, eles podem ser verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Observemos essa frase. O cliente pediu a carne bem passada. Olha a forma verbal, pediu. O cliente pediu. Vejam que se eu digo para vocês que o cliente pediu, você vai me perguntar, pediu o quê, professora? Por que vocês me perguntariam isso? Porque essa forma verbal, esse verbo pedir, ele pede complemento, ele exige que você complemente a frase. O cliente pediu o quê? A carne bem passada. Foi o que o cliente pediu. Então, esse verbo pedir, ele é um verbo transitivo, porque ele transita, ele exige complemento. E esse verbo transitivo, ele é chamado de transitivo direto, porque o seu complemento, ele não inicia com preposição. Esse verbo, ele não pede preposição quando você faz a pergunta, pediu o quê? A carne bem passada. Então, nós temos aí um verbo transitivo direto. Olhem a segunda frase. A professora terminou a análise do livro. Qual é a forma verbal? Primeiro você precisa aprender a identificar a forma verbal, o verbo que está conjugado na frase, que é terminou. A professora terminou. Vejam que é necessário que você complemente esse verbo. A professora terminou. O quê? A análise do livro. Então vejam que terminar também se trata de um verbo transitivo direto. É uma forma verbal, se trata de um verbo, é transitivo porque transita, exige complemento, e é chamado de transitivo direto porque o seu complemento não inicia com preposição. Esse verbo, ele não pede preposição. Agora nós vamos conhecer os verbos, nós vamos conhecer de que se trata o verbo transitivo indireto. É o verbo que ele exige um complemento com preposição. Então, para isso, você precisa relembrar o que é preposição. A preposição é uma classe de palavras que liga termos e muitas vezes ela é exigida por uma palavra anterior, um verbo ou um nome. Quais são as principais preposições que os verbos podem pedir? Preposição de, como gostar de algo, gostar de alguém. Preposição com, preposição sobre, preposição a. Então vejam que quando a sua pergunta é a que, de que, com que, em que, a pergunta ela iniciou com preposição a, em, de, com. Vejam que se a pergunta inicia com preposição, então esse verbo será um verbo transitivo indireto, porque ele exige que se inicie com preposição. Olha o exemplo. Bernadette acredita em fadas. Olha a forma verbal. Acredita. Bernadette acredita. Acredita em que? Vejam que a sua pergunta em que, ela iniciou com a preposição em. Logo, é um verbo transitivo indireto, porque ele exigiu a preposição em, tanto que a resposta do verbo, o complemento do verbo é em fadas, né? O complemento do verbo, que chamamos de objeto. Se o meu verbo é transitivo indireto, o meu complemento do verbo vai se tratar de um objeto indireto. Olhem a outra frase. O bom filho obedece aos pais. A forma verbal obedece. O bom filho obedece. Obedece a quê? Obedece a quem? Vejam que a pergunta, ela iniciou com preposição. A que? A quem? Logo, esse verbo é transitivo indireto. É transitivo porque exige complemento e é indireto porque o seu complemento ele inicia com preposição a.
aos pais. Agora, gente, vou mostrar para vocês que também existem os verbos que são transitivos diretos e indiretos. São verbos que eles te dão dois complementos, um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Olhem o exemplo. Enviei os postais aos clientes. A primeira coisa que você faz é encontrar a forma verbal. Enviei. Enviei o quê? Pergunta não inicia com preposição. Enviei o quê? Os postais. Então, esse verbo, ele me deu um complemento sem preposição. Logo, ele é verbo transitivo direto. Mas olhem na frase, ele enviou os postais, mas ele enviou a quem? Vejam que esse verbo, ele também me dá um complemento com preposição, quando você pergunta a quem? Aos clientes. Então, dizemos que esse verbo enviar, ele se trata de um verbo transitivo direto e indireto, porque ele te dá um objeto direto e um objeto indireto, ou seja, um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Assim ocorre na segunda frase. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Olhem a forma verbal, agradeceu. Vamos fazer as perguntas a esse verbo. Agradeceu o quê? Vejam que a pergunta o quê, ela não inicia com preposição. Não é uma preposição. O quê? Agradeceu a oportunidade. Agradeceu a quem? Ao chefe. Vejam que essa forma verbal também me deu o complemento ao chefe. Me deu dois complementos, a oportunidade e ao chefe. Agradeceu o quê? A oportunidade. Agradeceu a quem? Ao chefe. Um complemento sem preposição e o outro complemento com preposição. Preposição a, ao chefe. Logo, temos um objeto direto e um objeto indireto. Um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Então, significa que esse verbo agradecer, ele se trata de um verbo transitivo, porque ele exige complemento, transitivo direto e indireto, porque ele me dá um complemento sem preposição e com preposição. Vejam, o importante não é você decorar estas nomenclaturas, mas estar atento ao produzir um texto de que determinados verbos precisam de complementação para poder transmitir sua mensagem. A teoria gramatical que foi explicada agora, essas nomenclaturas, são necessárias para futuramente você que deseja fazer um concurso público. Então, a gramática normativa será exigida que você saiba utilizar, saiba as regras, as nomenclaturas. Mas, gente, a gramática normativa, a utilização desses verbos transitivos e intransitivos são muito importantes na construção do texto, para que você deixe claro as informações do texto. Se o verbo exigir o complemento, o que, a quem, se está completa as informações que você está dando dentro da sua produção textual. Então, que você reconheça isso. Qual verbo precisa de complemento para eu poder complementar, escrever aqui na produção textual para que ela fique clara? E qual que não precisa, que precisa de detalhes, de tempo, de lugar, ou de modo, outros detalhes na sua produção textual. Eu espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje sobre transitividade verbal. Apliquem nas produções textuais e reconheçam a transitividade dos verbos. Assistam a esta aula novamente. Acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.